Olá pessoal, começando mais o Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje estaremos conversando sobre a Semana da Água com o professor Paulo Ricardo Schwingel, pesquisador responsável pelo Laboratório de Ecossistemas Aquáticos e Pesqueiros. Primeiramente, professor, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Obrigado, estamos à disposição. Professor, quem são os responsáveis pela Semana da Água? A iniciativa, na verdade, é de um grupo de trabalho de educação ambiental, que é o GTEA 07. Esse está associado às duas bacias hidrográficas na nossa região. Há uma grande, que é do rio Itajaí-Açu, que são 52 municípios, e uma menor, que é do rio Camboriú, que nós temos 2 municípios. Então, esses 2 comitês de bacia, que são reconhecidos pelo governo do estado de Santa Catarina, que através do grupo de educação ambiental, desenvolve esse trabalho todos os anos em relação ao problema que nós temos muita preocupação, que é a disponibilidade hídrica, ou seja, a água que nós bebemos. Uhum. E quais vão ser os temas abordados neste ano? Na verdade, nós vamos trabalhar com 3 temas, mas todos eles estão em volta das mudanças climáticas. Esse é um grande problema que nós temos não só na nossa região, mas no planeta, que está mudando totalmente nosso clima, e nós vamos dar um enfoque em termos de segurança hídrica, ou seja, disponibilidade de água, o aspecto de educação ambiental associado e, afinal de contas, as causas da onde se origina esse problema das mudanças climáticas no planeta. Uhum. E professor, como essas mudanças climáticas podem afetar a disponibilidade hídrica, então, aqui na nossa região? São diversas maneiras. Hoje nós temos um diagnóstico feito pela ONU para o planeta todo, e que, se nós dermos um foco na nossa região, nós temos uma situação futura nada boa. Até o final deste século, nós temos uma previsão que nós vamos subir mais 2 graus a 3 graus de temperatura nessa nossa região, que pega sul-sudeste do Brasil. Este século, nós já subimos quase 1 grau de temperatura. Então, isso vai mudar todo o sistema de chuvas. Para se ter uma ideia, num trabalho desenvolvido aqui junto à escola do Mar, Ciência e Tecnologia, se verificou que Itajaí, a cidade de Itajaí, que hoje tem uma média de 1.600 milímetros por ano de chuva, ele vai passar a 2.500. Ou seja, maior temperatura, maior evaporação, uma quantidade de chuvas maiores. Mas o problema se torna mais grave quando existe uma perspectiva delas serem irregulares. Ou seja, nós vamos ter períodos de seca e depois vamos ter períodos também de chuvas intensas. Então, a distribuição dessa pluviosidade, ela não vai ser de forma regular ao longo do tempo. Significa que vamos ter momentos de falta d'água e também enchentes, lamentavelmente, porque nós, especialmente a cidade de Itajaí, é uma cidade que ela está na planície de inundação de um rio, que é o rio Itajaí, a Itajaí-Açu, que tem aqui um afluente que é o Itajaí-Mirim. Então, nós estamos numa região muito plana, ou seja, bastante vulnerável a enchentes. Uhum. E algo já pode ir sendo trabalhado nesse sentido? Nós temos que trabalhar em diferentes estratégias. Uma delas é nos precaver, usar técnicas e metodologias para nos protegermos do que vem no futuro. Por exemplo, nós cuidarmos do meio ambiente, tratarmos o meio ambiente com muito mais cuidado. Eu não estou falando de uma questão só, uma visão ambiental ou uma visão ambientalista, é uma questão econômica. Se nós não cuidarmos do ambiente, nós estamos botando nossa economia em risco. Um exemplo bem claro disso é a situação que se encontra hoje Balneário Camboriú e Itajaí. Itajaí tem uma situação bastante peculiar, que nós temos água. O Itajaí-Mirim não temos problema de quantidade de água, mas sim de qualidade. Por quê? Porque nós estamos recebendo água de uma cidade industrial, que é Brusque. Então, se você navegar pelo Itajaí-Mirim até Brusque, você não vai encontrar nem 1 metro quadrado de mata ciliar. Ou seja, essa mata foi retirada. Então, todo esse material que vem das margens, ele assoreia o rio. O rio cada vez vai estar mais largo, mais raso, e isso facilita as enchentes. Se você vai para Balneário Camboriú, nós encontramos um outro tipo de situação.
a qualidade da água é melhor que a nossa aqui em Itajaí. Porém, o problema é quantidade. Nós fizemos um estudo aqui associado ao nosso curso de mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental, que apontou que a partir de 2025 nós vamos ter aqui na nossa região, especialmente Balneário Camboriú e Camboriú, uma demanda hídrica maior que a disponibilidade hídrica. Significa que nós não vamos ter água para todas as demandas que nós tivermos. Então, a partir de 2025, nós entramos nessa situação de risco, ou seja, de falta d'água. Como uma economia de uma cidade de Balneário Camboriú pode sobreviver a uma falta d'água? Não é possível. Então, tem que se tomar medidas para que isso não aconteça nesse futuro que está a cerca. Essa projeção que nós fizemos, ela foi feita em 2019. E ela confirmou uma outra projeção que foi feita em 2011, aqui por pesquisadores da Univale também. Então, quanto mais nós acercamos dessa data, ela se torna mais assertiva as projeções matemáticas dela. Então, a partir de 2025, o risco, por exemplo, de algum tipo de escassez na região Camboriú, Balneário Camboriú, é grande. Poxa, e está muito perto, como o professor falou, 2025 é logo ali, né, professor? E qual a relação da educação ambiental com essas mudanças climáticas? A educação ambiental, ela parte do pressuposto que todos nós podemos ter um papel nisso. Né? Ou seja, nosso cuidado com o ambiente se faz todos os dias. É certo que as decisões do uso e ocupação do solo muitas vezes está fora do nosso controle, está em prefeituras, né, em órgãos administrativos. Mas a educação ambiental se torna bastante importante no sentido de que cada um de nós pode fazer sua parte. Em todos os sentidos, no sentido, por exemplo, de coleta, reciclagem de lixo, o uso mais comedido da água e não o desperdício de água, né? Ou seja, nós não retirarmos mata que protege os rios. Ou seja, existem várias atitudes individuais, né, que podem fazer, inclusive, não só um efeito imediato, mas pressão sobre os tomadores de decisão, que muitas vezes ver a economia alijada da dependência de água, o que é um grave erro. Né? Então, hoje, sem água, a economia não funciona. Desde a construção civil não funciona em Balneário Camboriú, a indústria, por exemplo, a indústria de pescado, que precisa água para trabalhar com pescado aqui em Itajaí, né? Ou seja, toda a economia depende de água. Esse é o nosso bem mais importante. E devemos lembrar uma coisa que não é uma situação que nós temos atualmente. Nenhum de nós paga água. Nós não pagamos água. A nossa água é de graça. O que nós pagamos? Nós pagamos o serviço de coleta, tratamento e distribuição. Mas haverá um futuro bastante próximo que todos nós vamos começar a pagar pelo produto água. E quando isso acontecer, obviamente que isso vai mexer com toda a economia da nossa região. Poxa, que interessante, hein, professor? Nosso tempo já passou aqui rapidinho, então, professor Paulo Ricardo Schwingel, obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima edição aqui do Escolas do Conhecimento. Agradeço aí pela participação. Vocês podem encontrar informações da Semana da Água aqui no site da Univale, no Notícias, né, que tem toda a programação a partir do dia 19 às 14 horas. Ok, então. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.